Glória a Deus. Querida igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus. Podem se sentar? Podem tomar assento? Eu ainda estou aqui meditando na letra dessa música. Convido você a abrir sua Bíblia, Atos, capítulo 6. Atos 6, para darmos continuidade. Nossa exposição de Atos. Hoje nós leremos os versos 8 a 15. Atos 6, versos 8 até o 15. Na semana passada, o reverendo Robson comentou, expôs sobre o momento em que os diáconos são separados, são escolhidos, são eleitos pelo povo para exercer o exercício da misericórdia. E hoje nós vamos ver a história de um homem que era diácono, que foi eleito entre os diáconos que nós vimos na semana passada. Diz assim o texto, Atos 6, dos versos 8 a 15. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Deus, obrigado mais uma vez, ó Deus, pela noite de hoje. Louvamos a Ti, ó Deus, pela Tua palavra e queremos rogar ao Senhor, Deus. Fala ao nosso coração mais uma vez. Ó Deus, que possamos experimentar novamente da Tua graça, do Teu favor sobre nós aqui nessa noite. Para que possamos, ó Deus, ouvir a doce voz do Teu Santo Espírito falar ao nosso coração. Deus, nos anima aqui nesta noite, nos enche, ó Deus, de alegria, de força para a caminhada, para a jornada que temos pela frente. E eu peço ao Senhor, Deus, tem misericórdia de mim, pecador, miserável, que, ó Deus, não há mérito nenhum na minha pessoa para estar aqui, mas é confiando a Deus no chamado do Senhor, na capacitação do Senhor. Ó Deus, usa-me para a Tua glória, Deus. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui nós estamos diante de um embate interessante. Só um instante. Nós vemos aqui este homem, Estevão, que recentemente tinha sido eleito para ser diácono, para cuidar das pessoas, para atender às necessidades das pessoas. E esse homem, como diz a Escritura lá no verso 8, Estevão, cheio de poder e graça, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então ele exercia não só o ministério de cuidar, não só o ministério da misericórdia, mas também realizava prodígios e sinais, parecidos ali com os apóstolos. E é este homem ousado aqui. Só que diante
dessa capacitação de Deus dada através do Espírito Santo, esse homem enfrenta embates. E hoje nós vamos analisar os embates de um cristão. Esse é o tema desta noite. Os embates de um cristão. E o primeiro deles se encontra entre os versos 9 e 10, e eu chamei de embate teológico. Olha aí como está escrito. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Irmãos, interessante essa cena, porque aqui a gente tem algo que não é muito diferente dos nossos dias. Nós estamos aqui vendo pessoas, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, que é a característica daqueles que sofreram, foram presos e estavam acorrentados e presos por conta de um domínio de Roma, e então eles foram soltos e eles fundaram a sinagoga. Eles estavam administrando uma sinagoga. Mas não só esses, mas dos sirineus, dos alexandrinos, da Cilícia e Ásia, e assim de regiões diferentes. E eles estavam discutindo com Estevão. Eles estavam debatendo com Estevão assuntos teológicos. Porque para eles, muitas coisas estavam contra aquilo que eles criam e defendiam. Eles defendiam a Torá. Eles guardavam e defendiam a Torá. Não havia nada de errado nisso. O problema é que eles defendiam que só Deus e somente Deus existia. Eles não criam na existência do Filho de Deus. Quanto mais a atuação do Espírito de Deus. E agora, são essas discussões que tomam conta desse cenário. São essas discussões que tomam conta da vida desses homens que teologicamente querem debater sobre assuntos de Deus. E aí, olha o que acontece. Eles começam nessa guerra de embates, nessa resistência de um convencer o outro daquilo que eles acreditavam. E eram homens preparados, homens extremamente preparados, que conheciam muito bem da lei, conheciam bastante da lei de Moisés e de toda a Torá. E a gente tem um fato aqui interessantíssimo, que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Mas antes de avançar, eu quero comentar com vocês. Hoje a gente vai falando e vai aplicando. Que a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. A nossa geração, uma geração de internet, youtuber e Instagram, TikTok, é triste ver uma grande quantidade de crentes debatendo assuntos secundários, assuntos não tão relevantes, em que, quando eu digo isso, que interferem na salvação, mas debatendo e discutindo e às vezes difamando o outro e perdendo tempo com isso. Então, se você for desses, pare com isso. Não caia nessa. É lógico que você deve defender a verdade da Escritura. E você não pode abrir mão dessa verdade. Você não pode abrir mão do Evangelho de jeito nenhum. Mas isso está tão em voga nos nossos tempos que constantemente eu recebo jovens, geralmente são os mais jovens que gostam desse negócio. E eles me procuram e falam: Orlando, o que você acha desse assunto? Eu falo: rapaz, não quero saber. Eu tenho a minha opinião, mas eu já sei até qual é a sua, você está me perguntando. É porque você quer debater comigo e eu não vou debater. Tem coisa mais interessante para a gente fazer. Ah, não, mas fulano. Eu falei: pois é, fulano, ciclano. E aí tem muita gente aí que fala. Eu tenho meu posicionamento. E eu falo meu posicionamento. Fala: mas o que você acha? Ah, não, aí ele acha lá, deixa ele achar. A gente fica perdendo tempo. E aqui, irmãos, eu estou fazendo um recorte falando de assuntos que são secundários.
Agora, assuntos que são essenciais à fé, são elementares, esse não. Esse a gente tem que bater firme. Esse a gente tem que defender com unhas e dentes e com toda a força. É apologética. Falar que Jesus não existe, que ele não é o Filho de Deus, aí a gente é contra mesmo, aí a gente fala mesmo. Falar que tem que reinventar e atualizar a Bíblia, não, aí a gente é contra mesmo, e aí a gente fala mesmo. Mas assuntos secundários é só quando você está naquela rodinha, sem nada para o que fazer, e aí você vai conversar, né? Adiantando, verso 10, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Tem dois pontos aqui interessantes, ainda dentro desse embate teológico, que é a sabedoria e ao espírito. A sabedoria, ela está envolvida quanto ao conhecimento de Estevão, ao conhecimento adquirido por ele e desenvolvido por ele. Então, certamente, Estevão era um homem letrado, que conhecia, que aprendeu bastante. E isso, o que tem a ver conosco? Nós precisamos conhecer as Escrituras. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Eu não tenho como refutar uma heresia se eu não conheço a verdade da palavra de Deus. Se eu não conheço, eu vou ser levado pelas falas dos outros. Irmãos, é triste ver quantas e quantas pessoas têm sido levadas por um bom discurso. Tem muita gente aí com bom discurso que fala muito bem e tem um poder de convencimento muito alto. Só que as verdades que ele fala são grandes mentiras e tem muita gente crendo que são verdades. E o que a gente precisa é se firmar na palavra de Deus, conhecer, labutar, estudar e entender o que é a palavra de Deus, o que Deus está falando conosco por meio da sua palavra. E uma segunda coisa, que é o Espírito. Aqui é a ação de Deus. Então veja, é necessária a sua ação, a minha ação de aprender, de entender melhor, mas também tem a ação soberana de Deus, que é o Espírito de Deus, que nos capacita para esse momento. Não adianta o conhecimento estar alojado aqui na cabeça e você conhecer tudo de teologia sistemática, teologia bíblica e não viver essa verdade que inflama o seu coração pelo Evangelho. E aí a ação do Espírito Santo que vai fazendo isso no seu coração. E quanto mais você conhece, mais você se deleita na palavra de Deus, mais você quer a Deus. E de fato é assim, irmãos. Eu acho que eu não estou sozinho aqui. Quando eu estou desanimado, eu paro, começo a estudar a Bíblia. Aqueles conhecimentos novos vão enchendo meu coração com as verdades do Evangelho e eu vou sendo animado, eu vou sendo fortalecido e daqui a pouco, cadê a tristeza? Já foi. A palavra de Deus, ela atua no nosso coração por meio do Santo Espírito de Deus. E a gente não abre mão disso. E Deus, ele faz dessa forma. A exemplo do que ele fez com Estevão. Os embates teológicos são constantes em nossa vida. Constantemente você recebe embates teológicos. Mesmo que talvez você não perceba. É na sua família, é com os amigos, é no local de trabalho. E são vários tipos de embates diferentes. É contra a religião, é contra o evangelho, é contra o cristianismo. E você tem que estar preparado, firme, com seu coração firme na palavra de Deus. São heresias antigas, heresias novas. São crenças equivocadas. Irmãos, muitos crentes estão se abatendo ou sendo abatidos por crenças equivocadas. Por ter crenças equivocadas a respeito até de quem Deus é. Até de olhar para a Escritura e entender quem é o Deus verdadeiro da Escritura. Que não é aquele Deus que a gente tem por concepção. Que às vezes a gente usa Deus como um amuleto. Ou como uma moeda. Hoje eu estou mal. Então eu vou orar. Vou pedir a ajuda de Deus. Mas o dia que eu estou bem, deixa para lá. Estou bem. Deus não é isso.
Deus não é um recurso que você utiliza quando você quer. Deus é Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso. Ele é Senhor. Ele é onde nós devemos nos refugiar, onde nós devemos ter prazer de estar na presença dEle. Ele é esse Deus que a gente deve amá-lo, porque Ele nos amou primeiro em Cristo Jesus. E isso tem que motivar a sua alma de querer aprender mais, estar mais na presença dEle. É isso que vai mexer com a sua alma, com o seu coração. Temos a nossa dificuldade em crer de verdade em Deus. Quando a situação aperta, às vezes, e Deus está ali te espremendo para aumentar a sua fé nele. E às vezes a gente começa a balançar. Vem as dúvidas no coração. Aí essas verdades, elas precisam estar firmes na mente e reverberando no coração. Duvidamos por tantas vezes de Deus. Quantas vezes você já não duvidou de Deus? Talvez você está aqui agora duvidando da ação de Deus. Será que é desse jeito mesmo? Ou faz tempo que eu não experimento mais de Deus? Mas quando estamos cheios de fé e do Espírito Santo, irmãos, nós vencemos os embates da vida em Cristo Jesus. É de Jesus que você precisa. É firmado nesse Jesus que você vai ter ânimo para os embates. É que você não vai titubear na fé quando você for colocado contra a parede por conta da sua fé. E veja, talvez se alguém virar para você e falar assim, nega Jesus, talvez você tenha coragem de falar, não, vou negar não. Mas agora, se você está doente, talvez, e alguém chegue assim para você e fala, olha, vem aqui que eu vou te dar uma água, você bebe 3, 4 vezes, você vai ficar bom. Veja como é sutil. Você tira Deus da jogada e começa a colocar outras crenças no lugar de Deus. Às vezes uma pergunta, se você vai negar a Deus, ela te desperta. Fala, opa, peraí, não, está mexendo com a minha fé. Agora, quando são coisas sutis, pequenas, a gente tem um risco grande de cair. Quando a serpente falou com a Eva, foi trocando só algumas palavrinhas do que Deus disse. Ela não fez um teatro. Foi trocando só algumas palavras. Irmãos, é nesse Jesus que nós temos que estar firmes para os embates teológicos. O embate teológico da sua alma. Não estou incentivando você a ir para o YouTube e fazer embates, não. Mas é os embates da sua alma. Você lutando contra você mesmo. Você vencendo essas guerras em nome de Jesus e para a glória de Deus. Em segundo lugar, nós temos o embate moral. No verso 11, diz assim, então subornaram homens que dissessem, temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Até aqui. Por que eu chamei de embate moral? São pessoas que não conseguiram resistir à sabedoria, ao espírito que estavam em Estevão, e agora eles apelaram. Eles subornaram homens, subornaram pessoas para que falassem mentiras a respeito de Estevão. Para que inventassem que ele estava falando blasfêmias. Como eles não conseguiram superar esse embate, e então eles partem para a moralidade de Estevão, para a parte moral dele. Apontar para Estevão como um blasfemo é colocar já as algemas nas mãos dele. Porque aquele que era apontado como blasfemo, ele iria preso. Certamente ele iria preso pelo sinédrio e seria julgado. E mais do que levar um julgamento, não só isso, mas para Estevão eles estão colocando à prova tudo aquilo que ele cria, inclusive o Antigo Testamento, que apontava para o Senhor Jesus.
As leis dos profetas que apontavam para o Senhor Jesus. Moisés que apontava para o Senhor Jesus, era a sombra do Senhor Jesus. E o próprio Deus. O embate moral tinha um propósito: desqualificar Estevão e colocá-lo contra as pessoas. Esse era o propósito. Aplicando a nós, tendo uma aula de antropologia, o professor comentou com a gente algo muito interessante. Algumas características dos povos definem os povos. E aí ele comentou da nossa, e de verdade é. Nós, brasileiros, nós somos guiados muito pela vergonha. Nós somos guiados pela vergonha. Eu vou dar exemplo, você vai se identificar. Se você tem condições, tem dinheiro, tem bala na agulha, chega aqui na frente com um carro que custa R$500 mil e estaciona, o primeiro que colocar a mão no seu ombro e falar: ei, rapaz, tá com dinheiro, hein? Você fala: nada, que nada. Você sai com vergonha. Você fica com vergonha porque você tem. Não é porque você não tem, não, é porque você tem. Você fica sem graça. Outro exemplo. Se alguém é disciplinado, alguém cometeu adultério, é disciplinado, passou o tempo, já voltou à comunhão, está no nosso meio. Seja sincero comigo. Você não olha para ele e vem à sua mente: aquele ali, ó, cuidado. A vergonha, o pecado da vergonha, ele nos caracteriza como brasileiros. É a nossa característica. Então, irmãos, quando alguém mente a seu respeito, é natural que você vá ficar doido, que você pire, que você não aguenta, o seu coração dispara, a sua mente fica a mil, você fala: não é possível um absurdo desse. Falou isso de mim? Não, que isso? Você talvez é daquele que ou falou, ou seu pai ou seu avô falava e você ouviu. O que mais importa para uma pessoa é o nome. Porque é vergonhoso ter um nome sujo. É vergonhoso não ter um nome digno. Tá vendo? Como a vergonha ela nos rege como sociedade. Este ataque moral do outro representa duas coisas do agressor. Ou ele não tem argumentos, ou ele não consegue vencer nos argumentos, e aí ele vai atacar a moral do outro para derrubar, difamar. Ou então é inveja. Aí aqui é o seguinte, irmãos. Nós precisamos identificar quem nós somos. E eu falo assim porque é assim. Os nossos pecados nos envergonham diante de Deus. Mas Deus não é aquele que olha para a gente e lembra do que a gente fez. Uma vez que Ele nos perdoou, Ele joga no lago do esquecimento. Por mais vergonhoso que seja o seu pecado, por mais ofensivo que seja o seu pecado a Deus, Ele não joga na sua cara aquilo que você fez e se arrependeu e pediu perdão e Ele perdoou. Acabou para Ele, está pago. O escrito de dívida está cancelado. E glória a Deus por isso, irmãos. Que maravilha! Viver liberto assim na presença de Deus. Queridos, nós precisamos tomar essa realidade sobre nós, de viver essa nova natureza, livre, liberta na presença de Deus, livre da vergonha, da culpa do pecado, porque Cristo pagou todos os nossos pecados. E isso nos permite estar na presença de Deus. Independente do que os outros pensam,
do que os outros falam, do que os outros acham a respeito de você, saiba que em Deus você está liberto. Em Deus você tem garantia de estar na presença dele. Em Cristo Jesus, você estará na presença do Pai, aceito pelo Pai e amado pelo Pai. Em último lugar, o embate cultural. Versos 12 a 14. Vou pedir para que vocês leiam. Vamos lá? 12 a 14. 1, 2, 3. Podem ler. Só até aí, só até o 14 mesmo. Olha só, os acusadores agora focam na questão cultural. Isso é algo extremamente sensível, irmãos. A cultura é extremamente sensível para qualquer povo, para qualquer etnia, para qualquer nação. Porque o que define um povo? Qual é a característica de um povo? É a cultura, é a música, é a comida, é o jeito de se vestir, é o jeito de falar, é o jeito de se comportar. E agora os acusadores viram e começam a falar: olha, este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o que temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Mudar costume, mudar cultura é chocante em qualquer nação, qualquer povo, qualquer etnia. E ao acusar Estevão de quebrar os costumes, é o mesmo que dizer que ele vai destruí-los. Lembrando que tem um histórico esse povo. Eles têm um histórico de uma invasão de um império babilônico que o que fez? Destruiu a identidade deles. Tirou o que era mais importante deles, a identidade. Não era só destruir a terra, não era acabar com as plantações, não era tomar as casas, mas tirar a identidade de um povo. Imagina uma nação invadindo o Brasil e agora não se fala mais português, não se come mais arroz e feijão, não tem mais batata frita. Algumas coisas você ia gostar, né? Não vai ter mais pagode. Mas tirar essas culturas, tirar aquilo que é costume seu e meu, dói na gente. Os missionários geralmente sofrem porque vão para outro país, sofrem com choque cultural. Porque é uma nova realidade que eles estão inseridos e agora tem que viver debaixo de uma nova cultura. E isso mexe com a cabeça. Porque é tudo diferente, até o jeito de você falar é diferente e de entender as coisas também é diferente. Entende o que esses homens estão tentando fazer? Como eles estão pegando o povo e colocando contra Estevão. Não é só agora levar para o sinédrio, mas é ganhar o povo e colocar contra ele. Por isso que no verso 12 diz: sublevaram o povo, os anciãos e os escribas. Eles tomaram todos esses e colocaram contra Estevão. Irmãos, nós seremos atacados massivamente por qualquer coisa contrária à nossa cultura pecaminosa. E eu explico. O evangelho, ele está acima da cultura. O evangelho, ele rompe culturas, rompe línguas, rompe barreiras. Então o evangelho, às vezes ele confronta a cultura indígena, a cultura brasileira, a cultura japonesa, a australiana, seja qual for, ele confronta. Nós temos que mudar por conta do evangelho e não adaptar o evangelho à cultura. Mas nós que temos que ser adaptados pelo evangelho na cultura que vivemos. E aí nós deixamos de fazer coisas, nós deixamos de falar coisas,
Nós deixamos de mudar, começamos a mudar comportamento por conta do Evangelho. Você, então, será atacado por ser conservador, por ser defensor da família, por ser contra o aborto. E a gente nem saiu do Brasil. Nós seremos execrados pela sociedade e autoridades. E não precisa ter desespero. Não precisa se desesperar, não. Isso é sinal de que o Evangelho está confrontando. Tem alegria no seu coração. Veja, Estevão está ali diante desse acontecimento todo. E ele está pulando, ele está gritando, está desesperado? Não. É natural que os homens tenham repulsa das coisas de Deus. Porque o homem ele está em rebelião contra Deus. Então, meu irmão e minha irmã, se você anda sendo perseguido, dá glória a Deus. Fica feliz em seu coração, porque você está no caminho certo. Se você está sendo execrado e massacrado, vai viver a vida de santidade, fica feliz, irmão. Não fica triste, não vem pedir aconselhamento, não. Fala, fica feliz, vem comemorar com a gente, porque é isso que Deus tem para você. É a perseguição mesmo. Irmãos, para concluir, eu deixei, se você percebeu, o verso 8 e o verso 15 para o final. Verso 8 diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão, lá na escolha dos diáconos, no verso 5, diz assim, na segunda parte: E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Esse homem é cheio de fé e do Espírito Santo. Ele está transbordando de fé e do Espírito Santo. Ele não só disso, mas em resultado a isso, ele é cheio de graça e poder. Eu espero que você esteja transbordando de graça e poder, vivendo essas verdades, vivendo esses embates. A vida do crente é um embate. Se não está lutando, irmão, é porque está errado aí e precisa arrumar. E o verso 15 vai dizer que todos que estavam ali, todos que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Essa parte aqui do verso, como se fosse rosto de anjo, remete a Moisés. Ele subia ao monte, passava um tempo lá com Deus, na presença de Deus. 40 dias na presença de Deus. Quando ele descia, o rosto dele resplandecia. Estava resplandecendo porque estava cheio da presença de Deus. Irmãos, diante dos embates, nós devemos estar cheios da presença de Deus, cheios de Jesus no nosso coração. É assim que nós vamos para o embate felizes e não cabisbaixos e derrotados, mas muito pelo contrário, alegres e felizes, animados, porque nós estamos na presença de Deus, porque nós estamos com Cristo. O que chamou a atenção em Estevão é que ele era cheio de graça e poder. E veja, o embate, todos esses embates, não era a respeito do que ele fazia, mas era por conta da fé que ele professava. Então não é pela sua habilidade, não é por como você fala, não é por como você se porta, mas é pela fé que você professa, que você vai sofrer os embates. Mas nós estamos cheios do Espírito de Deus, nós estamos cheios de poder, cheios de graça, porque o Senhor Jesus nos encheu de poder e graça, e o Espírito dele habita dentro de nós, e nós podemos viver dentro dessa realidade, irmãos. Que o seu rosto, cada dia mais, seja um rosto como de anjo. Que as pessoas olhem para você e percebam a glória de Deus na sua vida, percebam a glória de Deus brilhando em você, por conta de Cristo Jesus.
ame esse Cristo. Adore o Senhor Jesus Cristo. Viva mais próximo dele. Leia mais as Escrituras. Tenha momentos de prazer na presença de Cristo. E isso vai mudar até o seu rosto. Você vai ficar mais bonito. Às vezes você está carrancudo e você vai ficar mais bonito. Então, para ser mais bonito, leia mais as Escrituras. Ore mais. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Deus, nós queremos te honrar, te bendizer pela palavra do Senhor. Te glorificar, ó Deus, porque o principal aqui dessa história não é Estevão. Estevão era homem como qualquer outro, homem como a gente, mas a diferença é que ele estava cheio do teu Santo Espírito. Pai, eu quero pedir ao Senhor, encha-nos, Deus, do teu Santo Espírito, Pai. Encha-nos, ó Deus, com essa verdade, ó Deus. Encha-nos, ó Deus, de graça e poder para testemunhar, para podermos ir para os embates, ó Deus, da vida. Ó Deus, constantemente nós estamos nesse embate e nós precisamos do teu Santo Espírito para isso, Pai. Então, Deus, nós sabemos que temos o teu Santo Espírito, mas se a medida estiver baixa, Deus, aumenta, Deus, em nome de Jesus. Encha-nos, ó Deus, com o teu Santo Espírito. E, Pai, se alguém aqui está desanimado nessa noite, que não consegue ler as Escrituras, que não consegue ter tempo de oração, traz ânimo para esse coração, traz ânimo, ó Deus, para essa vida, para que ela possa brilhar mais de Cristo e assim ser mais feliz nos embates da vida, Pai. Deus, essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.